Começo por cumprimentar o magnífico reitor da Universidade de Coimbra, a senhora vice-reitora Clara Almeida Santos, a comissão organizadora na pessoa da professora Maria Helena de Cruz Coelho e, naturalmente, todos os presentes e, sobretudo, os nossos convidados, que é para mim um enorme prazer apresentar e, deste ponto de vista, agradeço o convite que me foi feito. De facto, apresentar os doutores Manuel Real e Paulo Almeida Fernandes num congresso que comemora os 950 anos do tempo de Dom Fernando não poderia ser melhor. Na verdade, se há nomes de investigadores que convocam ou nos remetem de imediato para um determinado período cronológico e para uma qualquer expressão artística, este é sem dúvida um caso exemplar. Embora pertencendo a gerações diferentes e trilhando caminhos distintos, têm em comum um percurso feito de cumplicidades temáticas e, sobretudo, uma mesma paixão pela arte medieval em geral e pela arte alto-medieval em particular. Em síntese, falar da arte da alta Idade Média em Portugal é necessariamente falar do professor Manuel Real ou do Dr. Paulo Almeida Fernandes. Apenas para nos situarmos, passarei a dar uns dados muito rápidos acerca de cada uma vez que o tempo urge. O professor Manuel Real, com o curso de Bibliotecário Arquivista pela Universidade de Coimbra e a licenciatura em Ciências Históricas pela Universidade do Porto, tem dividido a sua profícua carreira entre estas duas vertentes, sob muitos aspectos indissociáveis. Assim, conjugou os quase 20 anos de ensino no curso superior de Ciências Documentais da Universidade do Porto e os 15 de direção do Departamento de Arquivos da Câmara Municipal do Porto, com uma intensa carreira na investigação, corporizada não apenas em inúmeras campanhas arqueológicas, como em largas dezenas de livros, artigos e capítulos de livros. Por entre os muitos temas a que se dedicou, destaca-se aqui a arquitetura e escultura tardo-antigas e alto-medievais, a história da construção e, sobretudo, a arte românica, com um trabalho incontornável que praticamente abre a sua carreira, onde explora novos dados e novas hipóteses justamente acerca da arte românica de Coimbra. Destacaria ainda a coordenação científica da candidatura do Porto ao Património Cultural da Humanidade, bem como, para terminar este brevíssimo apanhado, a coordenação do projeto integrado da Casa do Infante, onde de forma modular se conjugam os diferentes pilares da sua formação: a arquivística, a investigação documental, a análise arquitetónica e arqueológica, a análise histórica, sem esquecer ainda as componentes da museologia e do turismo cultural. Passando ao meu colega e amigo Dr. Paulo Almeida Fernandes, historiador de arte, a sua investigação tem-se centrado na arte da alta Idade Média e arte românica, temas onde tem publicados mais de 50 títulos, entre os quais a sua dissertação de mestrado, apresentada à Universidade de Lisboa em 2002, sobre a Igreja Pré-Românica de São Pedro de Lourosa. É nesse mesmo âmbito temático e cronológico que atualmente finaliza a sua dissertação de doutoramento, agora na Universidade de Coimbra, dedicada à expansão astúrio-leonesa pelo atual centro de Portugal nos séculos VIII a X. Os seus laços à Universidade de Coimbra têm-se estreitado nos últimos anos e passam agora pela sua integração no Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património, o CAACP, sendo igualmente colaborador do Instituto de Estudos Medievais da Universidade Nova de Lisboa. Para além de muitos e vários projetos de investigação em que tem participado, internacionais e nacionais, Paulo Almeida Fernandes tem colaborado ativamente com diversas instituições, com destaque para o IGESPAR, atual Direção-Geral do Património Cultural, onde trabalhou entre 2001 e 2007, e também com a Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. É ainda coordenador da área da Cultura da Câmara Municipal de Mafra. E passava de imediato a palavra ao Dr. Paulo Almeida Fernandes. Muito boa tarde a todos. Quero começar por agradecer o novo convite que me foi feito para estar aqui presente ao professor Dr. Walter Roça, endereçar também os parabéns à Reitoria da Universidade de Coimbra por promover a celebração de um homem que foi fundamental para a centralidade de Coimbra no período imediatamente anterior à nacionalidade e, de facto, celebrar o Dom Fernando é celebrar hoje alguns dos valores universais do tempo presente, como a tolerância e a multiculturalidade, como temos vindo a ver ao longo deste congresso, e agradecer as amáveis palavras
que me foram dirigidas pela professora doutora Luísa Trindade, que sem saber por um gesto de amizade que aqui presto reconhecimento. Ora, nós ao longo destes 2 dias vamos falar bastante sobre Dom Cisnando, mas há muitas dúvidas e vão continuar certamente a existir muitas dúvidas sobre esta figura, sobre o seu tempo e sobre os contextos culturais que o informam. Uma forma certamente provocatória, coloco aqui se faço esta pergunta se Dom Cisnando será o promotor ou o produto do foco mais poderoso do moçarismo ocidental, que é reconhecidamente a cidade de Coimbra. E, de facto, imediatamente, se calhar a resposta está implícita na própria pergunta, foi simultaneamente promotor e produtor. Mas o que é facto é que subsistem muitas dúvidas, e subsistem dúvidas desde logo em relação à sua biografia e às cronologias em que terá saído da zona de Coimbra, provavelmente na década de 20, aprisionado ou não sabemos, pelas tropas de Sevilha, e dúvidas subsistem também em relação à sua chegada ou ao seu retorno à zona de Coimbra, se em 1064 no Conselho de Fernando Magno ou se antes. De facto, se for no Conselho de Fernando Magno, estaremos a falar de um afastamento de praticamente 4 décadas de uma figura que depois ascende à liderança deste território, que tem as suas próprias clientelas plenamente ativas. Provavelmente haverá aqui alguns elos perdidos nesta biografia de Dom Cisnando. Provavelmente a sua chegada à zona de Coimbra terá sido muito antes da conquista em 1064. Se dúvidas permanecem em relação à própria figura e a esta biografia da sua vida nos primeiros anos, das primeiras décadas da sua vida, subsistem também muitas interrogações a respeito do povoamento e da estrutura de povoamento que se testemunha para esta época. Do lado islâmico, em relação ao período islâmico, tem-se assumido que existiu uma ativa política colonizadora de Al-Mansur e durante o período do domínio islâmico na região. A pergunta que eu faço é se estamos em condições de ter dados, indicadores fiáveis para atribuir um povoamento islamizado ao período que se seguiu à conquista islâmica. E socorro-me aqui de um mapa elaborado pelo professor Jorge Alarcão, numa das suas obras, das suas muitas obras de referência, em Território Colímbria, publicada em 2004. E o professor Jorge Alarcão admite, de facto, por este mapa que temos aqui, apenas a existência de 2 aldeias na zona de Coimbra neste período, neste longo período de domínio islâmico, Penacova e Orentã. E mesmo assim temos dúvidas sobre Penacova, porque provavelmente já estará documentada desde o século X. Há aqui matéria para discussões, provavelmente desde a primeira metade do século X, que Penacova poderá estar documentada, e não é de excluir que parte da nobreza condal da segunda metade do século X, em particular Núñez Dias e Alvito Lucides, tenham tido interesses nesta zona de Penacova. Sabemos que este casal tem interesse na zona de Oliveira do Hospital, Tábua, Tondela, tem imensas doações ao mosteiro de Larvão, e, portanto, Penacova poderá estar também aqui colocada nesta documentação do século X. Mas, por outro lado, em relação à reconquista da segunda metade do século XI, estaremos também nós em posição para admitir que existiu um incremento propositado de povoamento moçárabe durante o consulado de Dom Cisnando. É um lugar comum dizer-se que teriam ocorrido a Coimbra contingentes populacionais do norte e que, para contrabalançar, Cisnando teria respondido com a instalação de cristãos moçárabes mobilizados do sul. Mas quais os dados que objetivamente suportam esta posição? Mais uma vez, decorrendo no mapa do professor Jorge Alarcão, temos indicação de 17 aldeias referenciadas, algumas em locais nevrálgicos. Mas, de facto, temos um conjunto de aldeias que estão aqui localizadas a sul, temos depois umas outras localizadas a norte e depois a zona de São Martinho do Bispo, aqui, e
a zona da Figueira da Foz e em São Julião da Figueira da Foz, estas duas de facto relacionadas com os árabes, com o célebre Abade Pedro, que foi instalado de facto no templo de Dom Fernando, na zona de São Martinho do Bispo, e à qual se atribui a construção da igreja, quer de São Martinho do Bispo, quer de São Julião da Figueira da Foz. Não coloco neste rol de religiosos moçárabes o presbítero Rodrigo Honorives, que sabemos que está documentado em relação à igreja de São Cristóvão de Ilhavo, mas que em boa verdade não sabemos exatamente de onde ele é oriundo, e não me parece que estejamos em condições de assumir que fosse um moçárabe. Por outro lado, também não parece haver uma grande ingerência da nobreza leonesa sobre o território comandado por Dom Fernando. O que há é uma animosidade para com as famílias descendentes dos nobres instalados por Afonso III, a velha nobreza de ascendência local, contra a qual o próprio Fernando e a própria monarquia leonesa lutou e se encarregou de esvaziar. E é nesse sentido que há um documento em que Dom Paio Gonçalves, da família de Marnel, portanto, da família dos tais condes do século X, diz que Dom Fernando era seu inimigo. Do que não devem restar dúvidas é que Cisnando promoveu um programa de organização e de consolidação do território que está certificado pelos múltiplos testemunhos de fragmentação e de complexificação da paisagem. Assistimos, por um lado, à continuidade da fragmentação em terras e, com isso, à ascensão de uma nova nobreza a partir de condição inferior. E só para a zona de Viseu, que é, no fundo, a zona que eu conheço melhor, nós vemos que o primeiro elemento, a primeira terra a ser constituída é Lafões, ainda na primeira metade do século XI, mas depois, em menos de 30 anos, vemos aparecer 6 novas terras, algumas ainda durante o tempo de Dom Fernando, outras aparecem já depois. E, para além disto, há uma série continuada de menções documentais, construções e melhoramentos que o registro documental assegura. Isto já falarei um pouco brevemente mais à frente. Independentemente da natureza civilizacional dos agentes que materializaram esse programa, se moçárabes, se reconquistadores do Norte, ou se, como é mais provável, a população autóctone ciente da sua identidade, é possível reconhecer tendências de continuidade e de inovação no que ao registro arquitetónico e artístico diz respeito. E, no fundo, é isto que trazemos aqui a este congresso. E, não obstante os escassos vestígios materiais de que dispomos, é mesmo possível falar de uma progressiva adesão ao novo estilo internacional, o românico, que estava em gestação, que já estava mais ou menos implantado em outras zonas da Europa, que em Portugal, de facto, tardou bastante. O Dr. Manuel Luís Real irá falar um pouco desta matéria relativa à cidade de Coimbra. Eu, neste caso, vou limitar-me a dizer que o novo estilo está também bastante testemunhado nos castelos que receberam obras no reinado no tempo de Dom Cisnando, perdão. Nós sabemos que Dom Cisnando promoveu obras no Castelo de Coimbra, na Fortaleza de Coimbra, na cidade de Coimbra, mas o registro documental deve ser lido com alguma cautela. Trago-vos aqui o caso de Montemoro Velho, em que se diz que durante o tempo em que foi dominado por muçulmanos, acabou por ser um covil de feras e uma zona cheia de silvas. Isto é seguramente uma espécie de topos literário, uma espécie de tentativa de glorificação do tempo seguinte, porque, como nós bem sabemos, o Castelo de Montemoro Velho foi daqueles que, durante a primeira metade do século XI, andou de um lado ao outro e teve, de facto, vários detentores, ora cristãos, ora muçulmanos. Como também, se calhar, um topos literário que aparece nos documentos é os tais términos antigos, que aparece praticamente em todos os documentos, e que, se calhar, também tem que ser lido de uma forma mais cautelosa.
Quanto aos castelos propriamente ditos, de facto, subsiste um conjunto notável de castelos que ainda mantêm vestígios da época de Dom Fernando. Eu fiz aqui uma breve síntese sobre algumas das suas características. Uma delas tem a ver com as opções polimétricas e até com algumas características distintas das próprias plantas. Trago-vos aqui o castelo de Penela, o Castelejo, que é de facto aquela designação do castelo que é atribuído ao templo de Dom Fernando, e nós podemos ver que de facto foi criada uma superfície vertical propositada para que esse castelo tivesse uma outra monumentalidade e também uma outra defensibilidade. Quanto ao castelo de Soro, ainda hoje nos surpreende a existência de um castelo num local plano, próximo do rio. É possível que na origem não fosse exatamente um castelo. Os próprios vestígios que estão atribuídos à época de Dom Fernando são escassos no cômputo geral daquele castelo que ainda hoje subsiste. Mas também é possível que a construção do castelo, da fortaleza, da torre de Soro estivesse pré-determinada pela existência de um mosteiro que nós já sabemos que existe na primeira metade do século XI. Nesse caso, não seria assim tão estranho a existência de uma fortificação ou de uma estrutura militar associada ao mosteiro. De facto, é uma realidade que percorre outros locais da nossa história medieval. Uma outra característica destes castelos é a existência de torres circulares, algumas de grande relevância, como o castelo de Rosse, e aqui ainda com a característica de essas torres estarem cimentadas sobre uns maciços quadrangulares. Portanto, de facto, não será, a esta altura que a torre hoje tem, não será toda do tempo de Dom Fernando, mas uma parte substancial das suas partes baixas será. E essas torres circulares vemos também aparecer em Montemoro Velho. No Castelo de Rosse temos duas torres a enquadrar uma entrada. Isso vai ter um sinal quase de modernidade, que é aquilo que depois, uns séculos depois, o próprio Dom Diniz irá fazer, ou a arquitetura militar que o tempo de Dom Diniz irá fazer, já não com as torres circulares, mas com as torres quadrangulares. Em Montemor vemos essas torres a aparecer como elementos que seccionam panos de muralha demasiado longos. E, portanto, as torres são elementos de reforço desses próprios panos de muralha. Certas características, e aqui temos então as duas torres do castelo de Rosse. Se estas características são de facto de alguma modernidade ou de alguma inovação, ser fiel ao subtítulo da nossa apresentação, outras podem considerar-se mais como elementos de certo arcaísmo. E dentro desses arcaísmos estão os aparelhos construtivos, que seguramente não são ainda aparelhos românicos, são ainda aparelhos de alguma pseudo-isotomia, enfim, isto é um palavrão que os historiadores da arte e os arqueólogos gostam muito de utilizar. Em todo o caso, evidenciam uma forma construtiva imediatamente anterior ao românico, com base, sobretudo, em silharia irregular, depois tornada mais regular por pequenas fiadas horizontais que vão nivelando a obra à medida que ela vai sendo construída. Portanto, estamos num momento imediatamente anterior ao românico, ainda não é propriamente o tempo do novo estilo artístico. Mas depois existem outras características, como as cisternas, que são já, de facto, outro elemento de inovação, cisternas dentro de castelos, para adaptar essas fortalezas à guerra de cerco. E se há algo que caracteriza o castelo românico, é precisamente a capacidade para se adaptar a essa guerra de cerco, esses cercos prolongados, a própria torre de imagem, isolada ao centro do castelo românico, é um desses elementos. E depois temos algumas dúvidas, ou muitas dúvidas, sobre, por exemplo, a existência de habitats rupestres. Trago-vos mais uma vez o caso de Penela, que é de facto um caso excepcional, porque a par do castelejo do tempo de Dom Fernando, temos depois, nos maciços rochosos à volta, temos uma série de habitats rupestres, enfim, que seria necessário, eventualmente,
proceder a alguma investigação sobre eles e averiguar a sua contemporaneidade em relação à própria construção do castelo. Este é muito brevemente o panorama dos castelos que foram intervencionados ao tempo de Dom Sismando. E não vos trouxe aqui dois outros exemplos, porque me parece que não estão ainda suficientemente estudados, os castelos de São Martinho de Mouros e o castelo de Lamego. Dois castelos que são, no fundo, o sintoma de que Dom Sismando se terá também interessado em reforçar a fronteira setentrional dos seus domínios. E isto poderá depois, eventualmente, ter outras leituras que não vou aqui adiantar. Mas o que aconteceu com as restantes edificações que não chegaram até hoje? Sabemos que existiram imensas igrejas, pontes, moinhos, aquedutos, a documentação é de facto fértil nesse campo. E tendo em conta que o panorama dos vestígios ditos mais religiosos, mais civis, ao tempo de Dom Sismando é desolador, e sobretudo quando se sabe que a documentação revela um território muito ativo e uma paisagem que é monumentalizada por inúmeras construções, o que eu me dediquei a fazer nos últimos meses foi verificar toda a documentação do século XI que contém menções a edificações. E é por essa simples razão, de facto, que nunca mais acabo o doutoramento, com muita pena minha. Mas, de facto, este é um trabalho imenso, é um trabalho que vai consumir bastante tempo. Espero que esta investigação seja para a publicação das atas. O que vos trago aqui é apenas uma pequena amostra relativa à documentação do livro preto. E, portanto, nem é propriamente a coleção documental mais vasta em relação a este período. Trago-vos aqui 3 mapas, feitos de forma muito rudimentária, para o qual peço que também não prestem muita atenção à localização exata de alguns dos pontos que aqui estão mencionados. O passo seguinte a esta investigação é, de facto, marcar uma reunião com o professor Jorge Alarcão, se ele tiver disponibilidade e paciência para me indicar os erros óbvios nos quais caí ao fazer esta tentativa de localização. Mas, em todo caso, estes 3 mapas que aqui vos trago, organizados em 3 cronologias essenciais, parecem que podem já ser indicadores de algo que podemos depois suspeitar mais à frente. Para o período entre 1000 e 1064, que é o período de domínio islâmico, temos 22 igrejas mencionadas e nada mais que 9 mosteiros, incluindo Sor. As igrejas estão mencionadas aqui a vermelho e os mosteiros a azul. Ora, isto diz muito pouco, quer dizer algo em relação por um lado, ao alcance do domínio dito muçulmano e, por outro, em relação a uma população que se mantinha essencialmente cristã. E este é um dado de continuidade que me parece ser valorizar, e estamos a falar apenas do livro preto. Por outro lado, existem muito poucas referências a fortalezas. Temos só indicação de 2, uma torre aqui e o castelo de Nacova. Para um território que é muçulmano, um território recém-reconquistado pelos muçulmanos, também parece relativamente pouco. Claro que existiam outros castelos, alguns que vinham já do tempo anterior, mas que a documentação, de facto, aqui não revela. O segundo mapa que vos trago é o relativo ao tempo de Dom Sismando, entre 1064 e 1091. E neste mapa, aquilo que me parece importante é a incorporação, a expansão ou a incorporação de novas áreas na documentação. Falo sobretudo aqui da zona de Vozela e de Lafões, uma zona que nós sabemos que no século X era uma zona muito ativa, uma zona particularmente dinâmica, onde esteve instalada uma corte supracondal, até superior aos próprios condes de Coimbra e de Portugal. De facto, penso que os estudos do Dr. Manuel Esquial provam isso bastante bem. E depois há uma progressiva concentração em Coimbra. De facto, o mapa é relativamente
pequeno, mas depois há aqui uma série de construções que são documentadas em Coimbra. Uma parte importante é relacionada com as igrejas, das quais o Dr. Manuel Israel irá falar a seguir. Finalmente, o mapa de 1091 a 1100. Eu aqui poderia ter continuado até épocas bastante mais recentes, mas interessa-me sobretudo evidenciar aqui uma outra tendência, que é a imensa permanência da agiotoponímia. De facto, se nós pensarmos, aqui estão mencionados os agiotopónimos, com esta cor cor-de-rosa, e de facto a sensação que nós temos ao ler esta documentação é de que estamos aqui na presença de um território profundamente cristianizado, que provavelmente evidencia muitas mais igrejas do que aquelas que temos conhecimento, mas um território que usa os agiotopónimos como marcas da paisagem. Isto parece-me que é de salientar para esta época, 1091 e 1100. Ora bem, de toda esta dinâmica, de toda esta imensa dinâmica que a documentação do livro preto dá mostra, os vestígios materiais são, como disse, desoladores. Eles resumem-se a 2 agineses do Castelo de Sor, uma tipologia de janela dupla que é herdada dos tempos asturiano-leoneses, portanto vem já desde os finais do século IX e que percorre grande parte da arquitetura peninsular cristã do século X. E estes 2 agineses, especialmente este, que é o que está em melhor estado, revela uma decoração muito sumária e, de facto, uma decoração muito menos elaborada que os agineses do século X. Apesar de o Mainel ostentar aqui alguns elementos, provavelmente para não saber se este Mainel será ainda de época de Danceslanos, sobretudo a base já muito trabalhada e desenvolvida. A segunda peça que aqui vos trago é uma peça inédita, uma base de coluna do Mosteiro da Vacariça, foi resgatada há alguns anos pelo Dr. Manuel Israel e que trago aqui mais pelo ineditismo da peça do que propriamente pela sua qualidade. E como se pode ver pela analogia com as bases do claustro de São João de Almedina, a peça de Vacariça não se diferencia muito, mas é ainda mais rudimentar, é ainda mais linear, o que assegura a arte produzida no tempo do nosso cenário um grau de evolução ainda muito incipiente, mas disso falará o meu companheiro de aventura cenantino, o Dr. Manuel Israel, a quem passo a palavra, agradecendo a vossa atenção. Então, muito boa tarde. Antes de mais, eu queria agradecer ao Sr. Reitor e ao Sr. Reitor o convite que me dirigiram. Agradecimento esse que eu estendo ao professor Walter Rosa, porque foi o elemento de ligação para este convite e a nossa presença aqui. Por outro lado, queria felicitar a organização da pessoa da doutora Maria Cruz Coelho e, de facto, a qualidade das sessões de hoje mostra o modo como este congresso está a ser organizado e, portanto, felicito dessa maneira. E a começar a minha comunicação chamando a atenção para o seguinte: é que, de facto, em Coimbra apareceram uma série de peças da Alta Idade Média, mas, infelizmente, a maior parte das quais não se sabe a proveniência exata. Por algumas publicações e alguns registros foi-se sabendo de uma ou de outra peça. Julgo que o que é mais seguro são algumas de São Pedro e de São João de Almedina, aquelas que são anteriores ao século XII. Aqui neste... eu apontaria... Aqui nesta é uma peça românica que não é do período que estamos a abordar. Há 2 arcos geminados que apareceram durante as demolições que foram efetuadas na zona universitária, e por trás
desta pilastra românica, já da segunda metade do século XII, aparecia esta peça na horizontal. Eu estou convencido que era uma capela-mor primitiva, ainda estaria de pé na altura em que se dá a demolição da igreja. Esta peça também veio dessa igreja e consegui identificá-la como sendo Dom Pedro através de uma citação de Pierre David, que descrevia este tipo de decoração única em Coimbra, mas que comparava com o capitel dito moçárabe de uma igreja espanhola, e a partir daí foi-me fácil identificar. E começava por tentar apresentar o que era a arte de Coimbra na altura em que o Segenando chega. O Dr. Paulo Fernandes falou da questão do Castelo de Sor, e incluído no Castelo de Sor há este restas-meias que deve ter vindo do edifício religioso, e chamava a atenção para a grande e enorme similitude que há de tratamento desta peça em relação, por exemplo, a um relevo de Santo Eleucádio Nicolau de Ravenna, hoje está na Igreja de Santa Apollinária de Ravenna, e que está datado entre 806 e 810, e também, por exemplo, podiam citar vários casos peninsulares, mas alguns estão rigorosamente datados. Nas escavações de Melk, a última versão que há, depois de um estudo muito acurado dessa escavação, daria uma cronologia de 750 a 800. Essas peças foram, durante largos tempos, consideradas como visigóticas. Efetivamente, elas não são do período visigótico, são um caso novo que surge neste território, provavelmente no século VIII, já após a invasão, o início da invasão árabe. E chama a atenção para esta peça de Rennes de Chateau do século IX, que ela de lado tem um motivo claramente lombardo, onde não só ela é tratada com este tipo de caixos, com a orla rígida, que se repete nos vários exemplos que aqui mostrei, estão a ver. Portanto, isto é uma tipologia tão bem definida que é muito fácil de caracterizar. E, portanto, eu fui atrás, digamos, da geografia da expansão desta peça, mas também chama a atenção para a particularidade desta cruz, que é uma cruz que costumamos chamar cruz patada, uma cruz aberta, cheia de pérolas e com umas aletas laterais. Isto são cruzes raríssimas em toda a arte europeia. E, chegando aqui à zona de Coimbra, nós temos estas cruzes, aqui da mesma maneira, a própria, os caixos de uva, e chama a atenção aqui uma cruz de tipologia diferente da zona da Istria, na Croácia, onde há também as aletas laterais, e reparem o modo como os caixos de uva se enquadram, se encaixam na própria cruz, que é muito aqui semelhante à peça de viúva. Temos aqui o caso, então, de Rennes de Chateau, que falei, onde este motivo não evolui nada em relação à cronologia que referi, e depois há aqui essa peça que é um bocado polémica de São João de Venhos, mas há tendência para a puxar um pouco mais para a frente, e depois há as cruzes de Oviedo, etc. Portanto, há aqui uma semelhança muito grande. E eu gostava de tentar explicar porque é que isto acontece. É que neste mapa eu mostro uma distribuição na área, provavelmente, de Itália e na zona do Adriático. E este tipo de decoração dos caixos de uva estende-se mais ou menos desde a Aquitânia até Dubrovnik. Portanto, e na parte norte do Mediterrâneo. Essa é que é a parte extremamente interessante e de algo mal estranha. Mas há que ter uma explicação. E eu julgo que a explicação poderá ser dada precisamente dos problemas que surgem no século VIII com não só as transformações que se dão ao nível do Império Carolíngio, do Papado, e também da crise do adocionismo aqui na Península Ibérica. E Carlos Magno, respondendo ao pedido do Bispo de Roma, provoca a queda do Império Lombardo e do Reino Lombardo. E a partir daí ele apoia o Papa Adriano I, depois, na sequência dele, o
Dom III, e que com o apoio franco eles vão recuperar a autoridade papal. E o que é certo é que é uma coisa pouco trabalhada entre nós, mas há um envio ao andaluz de um bispo missionário, Égila, pelo Papa Adriano I, para acompanhar a reforma da Igreja Peninsular, e o Papa, no documento, louva por, repetir em espanhol, que foi de onde extraí esta informação, por haver cultivado com grande fruto aquela parte da vinha del Senhor. Ora, o que vimos na anterior, isto é a representação da vinha del Senhor. É a cruz de Cristo e a vinha ao lado. Portanto, há uma grande similitude entre este, digamos, louvor que é feito pelo Papa a Égila, e estamos no ano 777. E, por outro lado, também se acentuam as relações de Afonso II com as Astúrias, e eu não tenho, das Astúrias com o Carlos Magno, eu não tenho grande dúvida que também Roma seria parte interessada nas relações com Afonso II, embora haja poucos elementos que o confirmem. E não é por acaso, também há a eleição de um clérigo hispânico, Cláudio, como bispo de Turim, no início do século IX, em 815, 825. Portanto, eu julgo que, em grande parte, esta explicação dar-se-á por causa disto. Os moçárabes estavam a ser grandemente combatidos por Roma e por os carolíngios devido à crise do alcinismo. E o que é interessante verificar é que isto dá-se, no caso de Coimbra, num território sob o domínio árabe, onde não há uma ponta de influência da arte árabe, arte islâmica, há sim relações com o norte, com a margem norte do Mediterrâneo. Isto só pode ser explicado via, digamos, pela Igreja, com a sua, que estava a iniciar um processo de domínio, demorou tempo a conseguir, mas do espaço europeu. E também é interessante verificar que, mesmo aqui em Coimbra, apareceu em Santa Cruz, num documento do século XVI, aproveitados, restos de um códice de medicina oriente de Benevento, portanto, na Itália, do século X. Portanto, temos aqui, talvez, a única prova documental desta relação que acabo de falar entre Coimbra e a zona italiana, embora aqui um bocadinho mais tardio, relativamente à época que estava a portar. E mostro, digamos, esta peça que é de Pedrinha, que está no Museu Machado de Castro, esta peça de Tomar e esta de Acertar. A área que se desenvolve este tipo de escultura, do século, mais ou menos entre 750 e 850, corresponde precisamente à área talvez de maior influência do Bispado de Coimbra antes da Reconquista, isto é, depois, mais tarde, Coimbra tem muitos interesses a norte, porque o poder está no norte. Mas, de facto, nesta altura, a área de influência cultural, pelo menos por este tipo de peças, está precisamente entre Coimbra e Tomar. Eu aproveitei este mapa publicado pelo professor Jorge Alarcão, que, de facto, agradeço, porque na altura enviou o meu trabalho sobre o Ibn Marwan e o Al-Sorumbaki, sobre a zona onde se instalou o Al-Sorumbaki. E a tese do professor Jorge Alarcão a este respeito, para mim, é muito aliciante, e eu acho que traz grande razão ao considerar que foi esta a zona que, depois de um cerco que há em Carcar, em que o Ibn Marwan e o Al-Sorumbaki estão, depois o Al-Sorumbaki vem para aqui e é nas vésperas da Reconquista de Coimbra. Portanto, tudo isto está preparado e no momento em que estes rebeldes, relativamente ao Emirato, se encontram uma zona fácil de se acoitar, não só por algumas características de terreno, mas sobretudo porque encontra aqui uma população que os apoia com toda a certeza. Avançando para as igrejas de Coimbra, tem aqui uma série de referências relativamente a
portanto, a igrejas na cidade, a Rabalte e a redor, e eu aqui, não sei se esta é a última versão que eu mandei, São Miguel, depois pus uma interrogação. Será? Bem, de qualquer maneira, é uma grande dúvida relativamente a São Miguel, conforme hoje de manhã já foi falado. Portanto, o bispado resiste após a conquista de Almanzora. Há um bispo Afonso e há um bispo anónimo, curiosamente, que acompanha, confirma o documento relacionado com uma doação de uma casa no interior de Penacova, destinada a um templo religioso. E, portanto, o Almanzora não teve, conforme aquilo que se pensa, digamos, um impacto muito forte no desaparecimento do cristianismo, dos cristãos aqui nesta zona. Agora, mas a situação vai alterar-se posteriormente à queda do califado. Após a morte do Almanzora, com o reino das Taifas, acho que a situação começa a deteriorar-se e depois ainda mais com as dinastias berbés. Agora, há aqui um aspecto que eu chamo a atenção. Praticamente, nas igrejas dos arrabaldes, há documentação do século X, do período em que foi restaurada a cristandade nesta zona. E nas da cidade é tudo posterior. Isto tem que ter um significado. E eu julgo que o significado poderá ser aquilo que, há um bocado, referi, de, a partir de dada altura, os cristãos são expoliados, são mandados para fora da zona nuclear das cidades. Isso em Lisboa é muito claro. A arqueologia comprovou que no período das Taifas, por exemplo, o material lítico de Santa Cruz do Castelo, um deles apareceu no alicerce de uma casa do século XI. Em Mértola também, na fase avançada, também eles deslocam-se. Em Badajoz também isso se dá. Portanto, julgo que isso poderá ser um processo que teve em cronologias ligeiramente diferentes conforme os casos, porque aqui estamos numa época em que as coisas vão sucedendo a partir de situações muito concretas, mas de facto terá sido isso. E talvez os arquivos destas locais, destas igrejas, terão desaparecido e por isso não temos documentação e só muito tardiamente, na zona que potencialmente era a que devia ter a documentação mais antiga, é aquela que só há documentação mais recente. De extramuros temos poucos elementos e temos aqui dois casos excepcionais. Esta peça que está exposta neste momento no Museu Machado de Castro, de Santiago, mas por trás, e sugeria que se pusesse um espelho para se ver este fragmento de um grande capitel da igreja de Santa Cristina que antecedeu Santiago. É o único caso conhecido, fora de São João de Almedina, de escultura que seguramente se pode atribuir a esta época de Dom Segismundo. Temos aqui um capitel, talvez seja São João, que tem exatamente o mesmo motivo. E esta porta, que devemos esta informação à presidente da doutora Maria Luísa Azevedo, a quem agradecemos, aparece no local onde está onde foi o Mosteiro de São Jorge e onde, segundo a tradição, terá sido construído durante o período segismundo. É uma coisa que tem que ser trabalhada com algum cuidado no que respeita à informação documental, mas há aqui potencialmente algo muito significativo para se avançar com mais informação sobre este mosteiro da margem esquerda do Coimbra. Relativamente à Sevelha, fala-se de uma Santa Maria Vetus Ecclesia Senis em 1086, que tinha 3 altares. E, curiosamente, este tipo de teologia é característico da arte asturiana. É uma cultura trinitária e que nos seus altares houve essa preocupação de criar normalmente 3 capelas. Agora, onde é que seria esta Santa Maria? Eu acredito que não terá sido neste local, deve ter sido se calhar numa outra zona e pode ter sido mesmo extramuros. Não me admiraria nada, porque, por exemplo, em Lisboa, a dada altura, eles nos mostraram, quando foram espoliados de Santa Maria do Castelo, foram para outra Santa Maria de Alcamim, logo a seguir à muralha. E Beja também tem uma igreja logo a seguir à muralha, Santa Marta, que talvez tenha sido utilizada por mostrar na época
mais tardia. E já foi falada a diferença de orientação destas sepulturas e, curiosamente, é de referir que esta orientação quase coincide com a orientação do claustro, que não tem a ver provavelmente com a Sé. Este é um ajustamento que é feito no século XII, mas há aqui uma precedência de construção, eu julgo, é a certeza da igreja anterior, que é a qual forneceu uma inscrição dedicada a Santa Maria Virgens, que tem a tipologia precisamente desta época, dos finais do século XI. Relativamente à Alcáçova, não há muito a dizer. Digamos, se é certo que, como diz o professor Lacão, é uma fantasia, pelo menos do ponto de vista tipológico, queria sublinhar que não é uma desgraça, isto é, há de facto exemplos quase contemporâneos, e sobretudo chamaria a atenção para este São Salvador de Leira, na fase mais antiga, onde também aqui está uma corte instalada, e portanto, e sobretudo chamar a atenção mais para este, o facto de haver as ábsides redondas, que é sinal de alguma evolução, contrariamente ao que se dá no século X, nesta zona, temos aqui a igreja de Tarouca, de Prazo, na zona de Foscoa, e São Pedro Balsemão, na zona de Leite. Também chama a atenção para esta igreja de Intramuros. Eu não dou um horário, porque nesta altura não é seguramente São Cristóvão, não sei que igreja seria, mas que está na atual, apareceu no local da igreja de São Cristóvão. Não é aquilo que se falou há algum tempo, uma cripta, porque ela está perfurada completamente por estes dois pilares da igreja do século XII, portanto ela foi substituída e seguramente era um templo pré-românico e contemporâneo destes que o próprio não se Em relação a São Salvador, ela é interessante verificar que o primeiro momento é exatamente da data da Reconquista, do ano da Reconquista. E acho muito interessante a proposta do professor Lacão, precisamente para a análise que faz desta cabeceira, que é uma cabeceira que não tem nada com o românico do século XII, do resto da igreja, e provavelmente será talvez o antigo templo reaproveitado, mas só com escavações é que se poderá, de facto, assegurar. Há um capitel que apareceu, praticamente assistiu ao aparecimento deste capitel em 1973, já foi há muitos anos. Ele apareceu em frente à porta norte do Museu Machado de Castro, entre a Igreja de São João de Almeida e a Igreja de São Salvador. Mais próximo da Igreja de São Salvador, mas poderá ser de São João de Almeida, não é fácil confirmar. Depois, em relação a São João de Almeida, é muito referir aquela questão de possibilidade de também ser uma obra de Cisnando, onde há este precioso claustro, embora todo ele reconstruído a partir dos fragmentos que foram aparecendo durante os trabalhos que se fizeram nos anos 30, e aqui está a reconstituição que o professor Lacão fez da zona com aqui o paço episcopal, o claustro e a igreja, embora possa haver correções de detalhe, mas em linhas gerais parece-me bastante correta esta proposta. E graças à gentileza do arqueólogo Ricardo Silva, que está preparado um doutoramento sobre esta matéria, não vou desenvolver muito, apareceu aqui uma visita que fui acompanhado pelo Museu Machado de Castro, o que me parece ser a fachada oeste da igreja cisnandina de São João. Não é de admirar que seja uma parede demasiado frágil, demasiado estreita. Eu estive recentemente a fazer o estudo da metrologia da igreja do Prazo, na zona de Foscoa, e as paredes andam entre os 45 e os 50 centímetros, portanto é exatamente como isto. Estamos a falar de uma igreja do século X, esta poderá ser do século XI, embora há muita dificuldade com datação rigorosa, porque a estratigrafia antiga vem até muito de cima, ou a parte superior foi muito rapada, e, portanto, mas parece que pelas cerâmicas encontradas, as poucas que surgem, já dão como um período forte romano. E, 2 minutos.
Para terminar, vou passar, mas chamar a atenção à importância desta escultura. Em relação ao claustro, sobretudo, temos aqui uma tipologia muito clara que vem do período visigótico e hispano-romano, tardo-antigo, que se repercute no claustro João de Lira, e também peças do século XI que têm esta de Rados, têm a mesma tipologia. Isto é exemplos de claustros já bastante antigos, e chamando a atenção para o papel do Segenante, sobretudo para o legado artístico. Mostrava este slide onde tenta aqui mostrar um ensaio de evolução do esquema simples que vimos ali atrás, neste, para um desenvolvimento que se dá nas peças. Depois aqui esta folha cai e depois cai, e aqui isto une-se por outra folha. Portanto, o que em Coimbra se desenvolve no período românico é muito do que vem do hispano-romano, mas enxertado, estamos a falar já meados do século XII e segunda metade do século XII, enxertado com influências islâmicas. E chamo-lhe aqui a pegada almohada, porque verdadeiramente em Coimbra, até muito tarde, tudo que temos é hispano-romano, é hispano-godo, é muito tardio, e só aqui na Sebelha começam a aparecer desenhos que são do século X almorávidas, mas já há aqui a marca, chamei-lhe a pegada almohada, com estes capiteis ditos de pescoço bastante altos, alguns ainda mais característicos, e o tipo de decoração com estes entalhes como aparecem aqui, e também vejam, por exemplo, este motivo que também está no arco envolvente de Santiago de Coimbra, deriva disto, como estes motivos da Sebelha derivam daqui, e temos um artista que escreveu na fachada norte da Sé, escrevi isto como recordação permanente do meu sofrimento. A minha mão perecerá, mas a grandeza ficará. Ele não diz é que Deus se reporta, mas deveria ser um escravo, um pompeiro que fez o nosso românico de Coimbra. E a marca almohada está mesmo nesta porta. Isto é uma porta tipicamente almohada, da segunda metade do século XII, na entrada aqui para o museu, para os passos do bispo, inclusive com siglas românicas. Muito obrigado.